Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlist de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje vamos comentar de mais 3 acertos no cultivo de plantas, na minha vida profissional. Nós estamos passando tanto os acertos como os erros, tá certo? Para que vocês deixem de cometer alguns erros básicos no cultivo de plantas. Fique até o final do vídeo, que são 3 acertos bem interessantes, tá certo? Para que você possa também, se possível, fazer o uso desses acertos, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. O primeiro acerto é com relação, tá certo, a você cultivar as plantas, sem a necessidade de utilizar produtos químicos, principalmente essas direcionadas como inseticidas, fungicidas, tá certo? Então, eu tive como uma meta tentar utilizar o menos possível desses produtos, tá certo? No nosso experimento, no nosso orquidário, ok? E depois de 12 anos, a gente conseguiu praticamente isenção desses produtos dentro do nosso orquidário. E o melhor, alguns insetos predadores, como é o caso da joaninha, normalmente visitam o nosso orquidário, tá certo? Então a gente tem conseguido atingir um nível bem interessante com relação talvez aí ao controle biológico, tá certo? Então acredito, por isso que eu falo muito aqui nesse canal das alternativas, tá certo? Então eu sempre comento aqui sobre as faixas amarelas, tá certo? Plantas repelentes, ok? E outros produtos, que são, digamos assim, inofensíveis para as pragas das pragas, tá certo? Então é interessante, assista os nossos vídeos, com relação a esses assuntos, que tem bastante informações e alternativas. O segundo ponto que a gente tem realizado constantemente, tá certo, é a análise, tá certo, da salinidade da água, ok? Uma coisa que quando eu estive no sul do país, nós quase que não fazíamos, mas aqui se torna necessário, principalmente pela alta salinidade e principalmente pela estiagem, tá certo, da seca, principalmente que ocorre no sertão. A gente tem um projeto Tejucactus no município de Tejuçoca,
tá certo? Chega no verão pleno, né, em outubro, em novembro, dezembro, tá? A água tá cada vez mais escassa, ela acaba se salinizando, tá? Então a gente precisa ficar monitorando constantemente, tá certo? A salinização dessa água, ok? Mas é lógico que eu também faço a análise constante da acidez, que é muito importante também, tá certo? Esse é um trabalho constante que a gente tem que realizar, principalmente com relação ao uso da água, né, no cultivo das plantas, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. O terceiro acerto que eu tenho que comentar aqui é com relação à necessidade, né? E o que a gente tem feito com relação às pesquisas, tá certo? Nós constantemente estamos fazendo pesquisas, ok? Eu realizei agora recentemente o 2º pós-doutoramento, tá certo? Na Universidade Estadual de Londrina, que só veio a acrescentar os nossos conhecimentos, tá certo? E dentro do orquidário, nós realizamos constantemente vários trabalhos ligados à estaquia, com a adubação, germinação, ok? Então nós temos conduzido vários trabalhos e vocês também deveriam conduzir, porque infelizmente, né, infelizmente nós não temos muitas produções científicas relacionado à nossa área aqui das plantas ornamentais, condimentares, ok? Então a gente precisa, tá, sempre ficar, na verdade, realizando a pesquisas mais básicas, tá certo? E até mesmo um pouco mais avançados, tá certo? Vocês viram, né, que são acertos que todo mundo deveria seguir, ok? Não somente os profissionais, né, os produtores, né? Todo mundo deveria seguir esses passos, né, que são extremamente importantes aí para o seu cultivo, tá certo? Não somente para os produtores, né, mas principalmente aí para os colecionadores, né? Muitos de vocês têm várias plantas, então é sempre interessante vocês ficarem de olho, tá certo? Nesses itens que a gente está comentando aqui, tá certo? Eu estou colocando aqui semanalmente, tá certo? Itens muito importantes, né, para o conhecimento de vocês no cultivo, seja de 1 a 10 mil plantas, tá certo? Então, se vocês tiveram alguma dúvida com relação a qualquer um desses itens que a gente já comentou aqui, por favor, encaminhem as suas mensagens, as perguntas e também as sugestões para a gente. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente ajuda, né? A gente tenta ajudar as entidades filantrópicas que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. O Lar Três Irmãs, ele acolhe, este lar acolhe velhinhos basicamente abandonados, né? E eles acolhem, né? Eles dão todas as necessidades, tá certo? Como alimentação, estada, ok? Carinho, né? E atenção psicológica para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder, alimentos, fraldas descartáveis, tá certo? Roupas usadas e tudo que você puder colaborar. E ajude também o nosso canal, tá certo? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, tá certo? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.